Vamos fazer mais um exemplo, então, que é o gradiente. Então, quais são as coordenadas esféricas? R, o ângulo polar θ e φ. Ó, vocês me desculpem se eu repito, tá, coordenadas, mas você sabe como são as coordenadas cartesianas, as esféricas e as cilíndricas, não é? Então não deve haver confusão aí. Então, eu tenho agora um campo, que eu vou descrevê-lo, um campo φ, em coordenadas esféricas, em termos das coordenadas R, θ e φ. Bom, aqui também tem uma infelicidade, né? Φ. Vamos dar um nome assim, ó. Φ maiúsculo é o nome do campo e o outro φ minúsculo é a coordenada. Beleza, então eu tenho que saber escrever em termos gerais como é que é o diferencial desse campo escalar. Então, quem é o dφ em coordenadas esféricas? Então, eu derivo esse campo com respeito à coordenada R e faço um incremento dr. Derivo o campo em termos das coordenadas da coordenada θ e faço um incremento dθ, e a mesma coisa para a coordenada φ. Aí eu escrevo um deslocamento infinitesimal num sistema de coordenadas esféricos. Quem é o dv? Um deslocamento, eu tenho que fazer um deslocamento nas três coordenadas, não? Então é um dr na direção ER. Aí eu faço um r dθ, né, na direção θ, dado pelo versor é θ. Aí eu projeto r seno θ e faço um deslocamento infinitesimal em φ. Então esse cara aqui, ó, ele é um dr mais um r dθ é θ, mais um r seno θ dφ é φ. E aí eu vou escrever agora o gradiente, as componentes do gradiente em coordenadas esféricas. Então o meu gradiente, que é o cara que eu quero determinar, ele tem componente R na direção ER, ele tem componente θ na direção é θ e componente φ na direção F. Tá, aqui é maiúsculo, né? Aqui é maiúsculo. Ok? Uso a definição de gradiente e, por comparação, eu determino quem são as componentes do gradiente. Tá? Então, eu vou escrever direto aqui em coordenadas esféricas. Então, o gradiente de φ vai ser igual. Vamos ver quem é a componente radial. Isto, escalar isto, tem que dar isto, não? Então, ó, por comparação, isso aqui é paralelo a isso, então a componente radial do gradiente dr é igual a dφ dr. Portanto, qual é a primeira componente? Dφ dr. Φ maiúsculo. Faça a mesma coisa com a próxima componente. Então, esse escalar esse igual àquele. Concluímos que a próxima componente é 1 sobre R dφ dθ na direção é θ. Quem é o próximo? 1 sobre R seno. 1 sobre R seno. Então, mais 1 sobre R seno
dφ maiúsculo, dφ na direção φ. Tá? Então é importante você ter a definição da tua derivada, do seu gradiente, que é um tipo de derivada que tem, né, para campos escalares. E a partir dessa definição você constrói a expressão em qualquer outro sistema de coordenadas, desde que você saiba escrever o teu sistema de coordenadas. Como é que é um deslocamento infinitesimal nesse teu sistema de coordenadas, tá bem? Ficou claro também que a derivada, o diferencial de um campo a partir de um ponto depende da direção que você toma? Isso é claro, não? Tem horas que você tem uma variação grande, tem horas que você tem uma variação pequena. Tem horas que não varia. Correto? Então agora vamos falar de um outro tipo de derivada, que é a divergência de um campo vetorial. Tá? Então vamos imaginar um campo vetorial, por exemplo, um campo f de XYZ. Significa o quê? Existe uma propriedade física associada a cada ponto do espaço. Né? Isso é um campo vetorial. Por exemplo, um campo elétrico, um campo magnético, um campo gravitacional, um campo de velocidade no líquido. Tá? São exemplos de um campo vetorial. A pergunta é a seguinte: então, como é que eu defino a divergência desse campo? Imagina então aqui que você tem as linhas de campo. As linhas de campo de F. Aí você tem um volume definido por uma certa superfície, S. E você tem aqui linhas entrando e linhas saindo. Tá vendo aí? Eu vou definir então a divergência do campo F num ponto, digamos que aqui no centro desse objeto, num ponto, né? A divergência é uma propriedade do ponto, como sendo um limite do volume tendendo a zero de 1 sobre V, tá? Então eu vou pegar esse objeto aqui e vou torná-lo pequeno o suficiente até convergir ao ponto de uma integral de superfície fechada de F escalar ds. Tá? Isso é uma definição da divergência. Então o que eu faço? Eu pego um objeto, calculo o fluxo e faço esse objeto tender a zero. Aí eu vou estar calculando a divergência desse campo vetorial naquele ponto P. Tá bom? Então, bom, qual a expressão da divergência de um campo F em coordenadas cartesianas, por exemplo? Então vamos construir isso. O princípio para construir essa expressão consiste em você construir adequadamente o objeto onde você vai calcular o fluxo. Se eu estivesse calculando no sistema de coordenadas esféricos, a geometria que eu iria escolher para calcular o fluxo seria uma esfera. Não? Qual seria a geometria adequada se eu estou a fim de calcular a expressão da divergência do campo em coordenadas cartesianas? Eu não vou calcular o fluxo num objeto, então eu tenho que pensar num objeto com um certo volume onde eu vou calcular esse fluxo. Um cubo, ótimo. Então vamos imaginar aqui um cubo, um sistema de coordenadas cartesiano, então x, y, z, e aqui vai estar o cubo. E aqui vai estar o campo está aqui, ó. Ele tem um formato lá, né? Muito bom, vamos calcular então o fluxo desse campo. Então, calculando. Primeiro, eu vou escolher duas faces. Então, faces, onde eu vou calcular o fluxo. Faces nos planos x igual a x
e x igual a x mais ΔX. Entendeu? Digamos que a face de trás do cubo esteja cortando o eixo x, numa posição x, e a face da frente em x mais ΔX. Entendeu o que são as duas faces? A face da frente e a face de trás. Muito bom. Então, quem é o fluxo nessas duas faces, hein? Repara o seguinte, olha, essa face da frente, o fluxo vai ser a componente x do campo vezes a face, a área da face. A área dessa face de cá, ó, da frente, ela é dada por um ΔY vezes um ΔZ. Confere? Ele é um ΔY vezes um ΔZ. Como isso aqui é uma superfície fechada, o vetor normal à face aponta na direção positiva de x. E aqui no centro da face eu tenho a componente do campo, que que é uma componente f em x mais ΔX. É a componente x do campo na posição x mais ΔX. Tá? Na face de trás, eu tenho um versor que aponta para o lado negativo de x, né? Vetor área. Vetor área, né? Só que negativo. E o campo lá é a componente x do campo. Aqui, você tem o campo. O campo é um vetor. Eu posso decompor esse vetor numa parte perpendicular à superfície e numa parte paralela à superfície. A parte paralela não contribui em nada para o fluxo. A parte perpendicular, que é a componente x, atravessa a superfície perpendicularmente a ela. Não é isso? E ela vai gerar um fluxo nessa tampa da frente, que é dado por essa expressão. O f muda de ponto para ponto, não muda? Lá atrás, se eu chamei ele de um f na posição x, na frente é um f de x mais um ΔX. Já que esse cara é pequeno, eu vou fazer uma expansão em torno de x. Isso aqui vai ser igual, então, a um f de x mais uma derivada parcial de x com respeito a ele mesmo, a x, vezes ΔX. Agora sim, ΔY, ΔZ, menos f de x, ΔY, ΔZ. Tá? Esse é o fluxo, então, nessas duas faces de cá. Bom, você vai poder cancelar esse cara aqui com esse cara aqui e vai sobrar apenas a derivada de f de x com respeito a x vezes ΔX, ΔY, ΔZ. Esse ΔX agora veio daqui do incremento da expansão de f em x mais ΔX. Como é que seria, então, o fluxo, por exemplo, nessas duas faces aqui, que corta o eixo y em y e y mais ΔY? Tá vendo as duas faces? Essa face aqui corta o eixo y em y mais ΔY e a de trás em y. Então, esta superfície aqui do cubo, ela tem dimensões ΔZ, ΔX. E a função nesse ponto, perpendicular à superfície, tem uma componente y. Então eu vou escrever assim, olha. Ele é um f de y em y mais ΔY. Vezes a área. Quanto vale a área? ΔX, ΔZ. Menos... O menos vem porque o vetor área aponta para o lado negativo do eixo y, FY de y, ΔX, ΔZ. E faça a mesma coisa, faça a expansão dessa função em torno de y. Então isso aqui vai ser o f de y mais derivada parcial de f de y com respeito a y, vezes o incremento. Aí você vai poder cancelar o primeiro termo com esse e vai sobrar
derivada parcial de f de y com y, delta x, delta y, delta z. E faça agora a mesma coisa com as duas tampas, a tampa de cima e a tampa de baixo. Né? Então vai ser agora o fz em z mais delta z. Quanto vale a área da tampa de cima agora? Delta x, delta y, menos fz em z, delta x, delta y. Faz a mesma coisa, você faz uma expansão em torno desse cara aqui, usando o incremento ΔZ, e você vai encontrar que isso aqui é igual à derivada da componente z com respeito a z, vezes ΔX, ΔY, ΔZ. Tá, mas o que a gente quer na verdade é isso aqui, né? Concorda que nós já temos isso aqui? O fluxo na superfície fechada, a gente calculou em 6 lados, né? Em toda a superfície. Temos agora que tomar esse limite de V tendendo a zero, e aqui a expressão final vai ser a divergência. Então essa aqui é uma definição de divergência que não depende do sistema de coordenadas. É geral. Então vamos aplicar agora para o sistema de coordenadas cartesiano, né? Se nós aplicarmos essa definição para aquilo, o resultado vai ser o seguinte: div de f, que é igual ao limite de v tendendo a zero de 1 sobre v, e esta integral na superfície fechada é a soma desses 3 termos de cá, correto? Então eu vou poder escrever assim: isso aqui é igual a derivada parcial da componente x do campo com respeito a x, mais derivada parcial da componente y do campo com respeito a y, derivada parcial da componente z do campo com respeito a z, vezes ΔX, ΔY, ΔZ. O que vem a ser isso aqui? É o elemento de volume, que eu vou poder cancelar com esse cara de cá. E aí o limite é trivial. É exatamente o que está entre parênteses. Tá? Conclusão: a divergência de f em coordenadas cartesianas é simplesmente aquela quantidade. Tá? É claro que eu posso ainda pensar assim, eu posso pensar essa expressão como um produto escalar de 2 vetores. Um é o vetor f, e outro é um vetor que é um operador diferencial. Correto? Imagina que eu crie um operador assim, olha. Operador nabla, que é derivada parcial com respeito a x na direção y, derivada parcial com respeito a y na direção j, derivada parcial com respeito a z na direção k. Dado isso, essa expressão aqui, eu posso escrever então assim: o divergente de f é igual ao produto escalar desse operador diferencial pelo vetor f. Tá? Então essa é a divergência.